Existe um assunto que é interessante o suficiente para cativar todas as idades. Desde os pequeninos, ainda na primeira infância, até os grandes doutores pesquisadores das maiores universidades do mundo. Estamos falando dos incríveis dinossauros, que viveram centenas de milhões de anos antes de nós, mas sempre nos chamaram muita, mas muita atenção. Olha, por incrível que pareça, o território brasileiro onde estamos agora, em um passado extremamente distante, já foi dominado por essas criaturas tão incríveis. E, inclusive, existem estudos que apontam para a ideia de que uma das espécies mais antigas de todas teve origem aqui, onde hoje é o Brasil. Isso faz com que nosso país seja extremamente importante para a história desse grupo de animais que nos chamam tanta atenção. E é pensando nisso que você conhecerá 8 espécies de dinossauros que viveram aqui no território brasileiro, em especial uma que foi descoberta muito recentemente no estado do Rio Grande do Sul, logo após as enchentes que assolaram a região. Então não sai daí, fica até o final, porque você vai conhecer muita coisa interessante. Tá pronto? Vamos lá. Começamos essa lista com o primeiro fóssil de dinossauro localizado aqui no Brasil. Estamos falando da espécie Staurikosaurus priestley. A história por trás da descoberta desse animal é um grande marco na paleontologia brasileira. O nome dado a essa espécie é também muito interessante, pois está fundamentalmente ligado ao seu descobridor, um homem chamado Llewellyn Ivor Price. Price nasceu em 1905 na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele era filho de imigrantes dos Estados Unidos e logo mais se mudou para lá para se graduar. Ele frequentou a prestigiada Universidade de Harvard e lá entendeu que sua vocação era a paleontologia. No começo do século XX, as pesquisas e projetos dentro da sua área de estudo eram feitas exclusivamente por especialistas estrangeiros, mesmo as que eram realizadas aqui no Brasil. Motivado por esse fato, ele decide retornar para cá e realizar estudos por aqui. Em 1936, ele retorna para sua cidade natal, Santa Maria. Alguns anos depois, descobre um fóssil de dinossauro em uma cidade próxima. Price identificou um esqueleto fossilizado incompleto de uma espécie ainda desconhecida. Os restos dessa espécime foram levados para os Estados Unidos, pois tinham sido coletados durante uma expedição do Museu de Zoologia Comparada da Universidade de Harvard. Esse fóssil ficou por lá durante muito tempo, aguardando análises, até que foi entregue ao pesquisador Edwin Harris Colbert, que passou a então estudá-los em profundidade. A questão é que esse estudo demorou muito para ter uma conclusão oficial e uma publicação em um periódico científico. Somente em 1970, através da revista American Museum Navigates, que o público pôde conhecer a mais nova espécie. Essa espécie foi datada como vivente durante o período Triássico, um período que se estende de 252 milhões a 201 milhões de anos atrás, sendo o primeiro período da Era Mesozoica. Isso fez não somente que essa espécie passasse a ser considerada uma das mais antigas de todo o mundo, mas essa descoberta também foi extremamente importante para a paleontologia brasileira, pois foi o primeiro dinossauro a ser encontrado no nosso país. Além disso, essa descoberta também foi a primeira a ser descrita formalmente pela ciência para a região do Hemisfério Sul. Colbert, o pesquisador que foi encarregado de estudar em profundidade o fóssil, o nomeou de Staurikosaurus priestley, que era uma homenagem tanto à região em que foi encontrado, quanto ao pesquisador que fez a descoberta. Staurikos pode ser traduzido como da cruz, saurus quer dizer lagarto, e priestley é uma homenagem ao sobrenome do brasileiro que o encontrou. Um fato muito interessante sobre essa descoberta é que esse fóssil corresponde ao único indivíduo dessa espécie já localizado na história da paleontologia. Os motivos para isso podem ser variados. Talvez o local onde ele foi encontrado, que possivelmente indica o local em que a espécie vivia. Talvez seja impróprio para a fossilização, ou ainda talvez essa tenha sido uma espécie de fato rara na época em que viviam. Apesar do esqueleto ter sido encontrado incompleto,
Os especialistas conseguiram tirar muitas informações sobre a aparência desse animal em vida, baseado no que foi achado. Concluíram que ele teria uma altura de aproximadamente 80 centímetros. A maior parte da coluna vertebral do animal estava presente, bem como a pelve, os membros traseiros e a mandíbula. A parte que mais fez falta no processo de reconstrução de sua anatomia e aparência foi o crânio, que estava ausente em seu fóssil. Apesar disso, os pesquisadores conseguiram comparar sua estrutura com a de outros dinossauros e conseguiram chegar a conclusões consideradas muito precisas. Pois bem, seguimos agora para falar do Buriolestes schultzi, uma espécie que também foi identificada lá no Rio Grande do Sul, na cidade de São João do Polênice. Segundo o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli, em seu livro Novo Guia Completo de Dinossauros do Brasil, essa espécie possui uma certa contradição muito interessante. Vejamos o seguinte trecho. A comunidade científica ficou um tanto quanto chocada ao saber que o Buriolestes era um bípede carnívoro faunívoro, que deu origem às linhagens posteriores dos dinossauros quadrúpedes herbívoros. Em 2020, pesquisadores da área de paleontologia da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e também da Universidade de São Paulo, conseguiram reconstruir completamente o cérebro de um desses animais, através de uma análise da alçada e uma tomografia computadorizada. Esses especialistas concluíram que esse animal, de cerca de meio metro de altura e 1,5 metro de comprimento, se tratava de uma criatura bípede com uma visão aguçada e mantinha hábitos predatórios. Segundo o estudo, o Buriolestes possivelmente tinha uma dieta faunívora, comendo carnes, insetos e invertebrados. O fóssil deste animal foi encontrado em 2015, em uma região próxima ao primeiro fóssil que citamos. Inclusive, o Buriolestes foi identificado como também pertencente ao período Triássico. Então é possível até mesmo que essas duas espécies tenham sido conterrâneas em algum momento. Segundo a publicação do governo federal através do Ministério da Educação no portal gov.br, o nome do animal junta o sobrenome da família proprietária das terras onde se encontrava o sítio arqueológico Buriol e a palavra lestes, nomenclatura associada a animais sorrateiros e caçadores. Schultzi é uma homenagem a César Leandro Schultzi, professor de paleontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi responsável por formar muitos dos paleontólogos que fizeram parte desse estudo. Ok, agora seguimos falando uma novidade para a paleontologia brasileira, que surgiu logo após as enchentes catastróficas ocorridas no Rio Grande do Sul no ano de 2024. Em maio desse ano, logo após as chuvas, um fóssil de um dinossauro ainda não identificado foi encontrado parcialmente exposto em um sítio em São João do Polesine, a mesma cidade em que encontraram os fósseis do Buriolestes. Esse animal também é identificado como um dos dinossauros mais antigos de todo o mundo a ser encontrado. Logo nos primeiros momentos do estudo, ele foi catalogado como um possível parente distante das aves, medindo cerca de 2,5 metros de comprimento, e esteve vivo há mais de 223 milhões de anos atrás. Atualmente, esse fóssil está sendo estudado por paleontólogos do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da 4ª Colônia, da Universidade Federal de Santa Maria. A equipe já identificou que esse dinossauro pertence ao grupo dos Herrerosauros. Se você prestou bem atenção até aqui, você entendeu que o Rio Grande do Sul aparenta ser um dos centros mais importantes para a paleontologia de todo o mundo. Diversas espécies entre as mais antigas de todo o mundo foram identificadas como vindas dessa mesma região. Para o paleontólogo Rodrigo Temp Miller, que liderou as buscas no local após as enchentes, vão ser justamente esses fósseis que ajudarão a gente a entender a origem dos dinossauros. E esse aí é um deles. Ele vai ajudar certamente a gente entender um pouco mais sobre esse momento, porque ele ainda está entre os dinossauros mais antigos do mundo. Até o momento, essa espécie ainda não foi identificada. Então, não sabemos ainda se esse fóssil se trata de um dinossauro novo ou de um que já conhecemos.
Além desse esqueleto em ótimo estado, os pesquisadores também identificaram em regiões próximas fósseis de animais que são considerados anteriores aos mamíferos. O próximo dinossauro que vamos comentar aqui está envolvido em uma polêmica. Trata-se do Birajara jubatus, ou Birajara, que foi identificado em 2020 nas cidades Santana do Cariri e Nova Olinda, ambas no estado do Ceará. Segundo o autor do livro que citamos, o qual estamos usando de base para esse vídeo através de uma matéria publicada pela BBC, o Birajara jubatus é o primeiro dinossauro não voador encontrado na região do Crato, no Ceará, e possui uma penugem ou penas. Segundo Anelli, o autor, esse dinossauro possuía cerca de 40 centímetros de altura quando vivo e viveu no período Cretáceo, que corresponde a 120 milhões de anos atrás. Esse animal compartilha de uma característica marcante com o animal que existe hoje, a ave do paraíso, uma espécie de pássaro que é típico do continente da Oceania. Ambas as espécies possuem 2 pares de penas longas no dorso, o que pode evidenciar algum tipo de ligação evolutiva entre elas. Segundo os estudos, essa espécie fortalece a teoria de que as aves que conhecemos hoje descendem dos dinossauros do passado que tanto admiramos. O Birajara jubatus, por exemplo, usava essas penas dorsais durante ritos de acasalamento, o que é algo comum entre algumas espécies de aves. Além disso, cientistas modernos encontraram vestígios de alguns hábitos dos dinossauros que parecem ser bem familiares às aves que conhecemos hoje, como o modo que enrolavam o pescoço no corpo durante o sono e a construção de ninhos. Segundo o livro de Anelli, o fóssil do Birajara foi levado para a Alemanha por pesquisadores em condições suspeitas. Não fica muito claro o que aconteceu, mas aparentemente houve alguma tramóia para que o fóssil desse dinossauro fosse levado para a Europa. E supostamente o museu e os pesquisadores que fizeram isso se recusam a devolver o dinossauro para o Brasil. Que pena. Agora vamos falar do mais perigoso dinossauro dessa lista, o Oxalaia quilombensis. Tudo que envolve esse dinossauro é interessante. Ele foi localizado na ilha do Cajual, no estado do Maranhão. Na época em que viveu, também no período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos atrás, o continente americano e o continente africano tinham acabado de se separar. Anteriormente eram um só supercontinente, Pangeia. Por conta disso, existem muitas similaridades entre esse dinossauro e as espécies encontradas na costa da África. Segundo o site atlasvirtual.com.br, o nome Oxalaia é inspirado na divindade Oxalá, comum em certas religiões de matriz africanas e quilombenses. Como você deve imaginar, deriva da palavra quilombo. Essa junção de palavras não é à toa, pois naquele local existia um refúgio de escravos durante a época da escravidão. E seu nome é uma homenagem a essas pessoas que viveram e se esconderam naquela região. Esse dinossauro é considerado o maior carnívoro já encontrado aqui no Brasil. Medindo 4 metros de altura, 14 metros de comprimento e pesando quase 7 toneladas. Sua aparência é descrita como semelhante ao famoso espinossauro, um dos dinossauros mais conhecidos pelo público geral. Essa comparação se deve a essa vela, uma estrutura que ficava em suas costas e tinha uma função que ainda é debatida, podendo servir como atrativo para parceiros, regulação de calor e até mesmo como forma de intimidação. Apesar da semelhança, entende-se que Oxalaia era um animal de hábitos aquáticos, sendo um exímio pescador bem agressivo. Um ponto interessante sobre a descoberta desse e dos seus parentes na costa africana é que a identificação desses fósseis é consideravelmente mais difícil do que o normal, tendo em vista que as regiões em que são encontrados são impactadas diretamente pelas ondas do mar, o que danifica muito as amostras, levando a perdas consideráveis na conservação dos fósseis em que são encontrados. Muito bem, o próximo animal que falaremos hoje tem o apelido de o pequeno peregrino das árvores, o chamado Ibirânia parva, um titanossauro herbívoro de pequeno porte, localizado em Ibirá, no noroeste do estado de São Paulo. Segundo os estudos, ele viveu há 80 milhões de anos atrás e foi descrito como um dinossauro quadrúpede, de pescoço longo e cabeça pequena. Ele foi enquadrado no grupo dos titanossauros, que são aqueles dinossauros gigantescos
e com pescoços enormes que você já deve ter visto em filmes. Porém, a questão engraçada aqui é que ele era muito, muito menor, chegando a apenas 6 metros de comprimento. Ele é considerado a primeira espécie de titanossauro anã encontrada nas Américas. Segundo Annelli, a região que conhecemos como interior de São Paulo foi um local de difícil sobrevivência há 85 milhões de anos. Água e comida eram recursos escassos, e os animais que viveram por ali naquela época precisaram se adaptar. Seu tamanho pode refletir isso. Afinal, quanto menor é o animal, menor é a sua demanda por energia. Logo, menos ele precisa comer, e mais altas são as chances de sua sobrevivência. Seguindo, o penúltimo dinossauro brasileiro que vamos comentar aqui hoje se trata da Bertasaura leopoldinae. Esse animal foi descoberto entre os anos de 2011 e 2014, em Cruzeiro do Oeste, no estado do Paraná. Essa espécie foi catalogada como pertencente ao grupo dos terópodes, que se trata do grupo em que o Tiranossauro Rex, sem dúvidas o dinossauro mais famoso de todos, pertence. Caso você tenha visto qualquer filme ou desenho de dinossauros, você sabe muito bem da fama que o Tiranossauro, o T-Rex, carrega. Entende-se que se trata de um animal extremamente violento e perigoso, com aqueles dentes gigantescos e mortais, certo? A questão é que a representante brasileira desse grupo, curiosamente, não é assim não. A Bertasaura leopoldinae, em uma rápida olhada, tem uma estrutura similar ao do T-Rex. Crânio grande, pernas longas e braços bem pequenos. E ao que tudo indica, ela também se trata de uma caçadora, um dinossauro carnívoro. Porém, o que torna essa espécie interessante é que ela não possuía dentes. O que ela possuía era uma espécie de bico córneo de bordas afiadas, semelhante ao das tartarugas, e se alimentava de ovos que ainda não chocaram e filhotes recém-nascidos de outras espécies de dinossauros. Segundo a matéria da BBC que serve de base para esse vídeo, o nome dessa espécie de dinossauro faz uma homenagem tripla. Primeiro, à cientista ativista brasileira Berta Lutz. Segundo, à Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. E, por fim, à Escola de Samba Carioca Imperatriz Leopoldinense, que fez uma homenagem ao Museu Nacional no Carnaval de 2018. Finalizamos essa lista falando sobre o maior e mais novo dinossauro até agora. Trata-se do Uberabatitan ribeiroi, que viveu entre 75 e 70 milhões de anos atrás, período Cretáceo, na região que hoje é o sudeste brasileiro. Seu nome indica exatamente onde ele foi encontrado, na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais. O significado de seu nome é o que você deve estar imaginando, o Titã de Uberaba. Estamos falando aqui de mais um dinossauro saurópode, da família dos titanossauros, mas diferente do anterior. Esse era enorme. Chegava a medir 26 metros de comprimento e mais de 5 de altura. Pesava 16 toneladas. Segundo o site atlasvirtual.com.br, os fósseis de 3 indivíduos dessa espécie foram encontrados em 2004 na Serra das Faldas, durante a realização das obras da duplicação da BR-050, na cidade de Uberaba. Segundo o site, o processo de escavação desses fósseis foi bem difícil, sendo necessário a escavação e a retirada de 300 toneladas de rocha de forma manual, sendo concluídas apenas no ano de 2006. A reportagem da BBC ainda relata algumas impressões de Annelli a respeito da desvalorização dessas espécies incríveis que habitaram nosso país milhões de anos atrás. Ele questiona, por exemplo, a falta de venda de brinquedos desses animais para as nossas crianças. Como dito no começo do vídeo, dinossauros são criaturas que fascinam desde as crianças até as maiores mentes das universidades. E para que isso aconteça, é necessário um maior incentivo, principalmente nas escolas, para que o jovem tenha noção do quão rico nosso país é em questão de biodiversidade. Annelli tem planos para criar a Rota dos Dinossauros no estado de São Paulo, com o objetivo de chamar cada vez mais a atenção dos brasileiros para a ciência. Para ele, é possível, sim, popularizar todos esses conhecimentos paleontológicos para a população geral. Você concorda? Eu acho uma boa ideia. Até a próxima.